Alô, alô, salve, salve amigos da TV Sou Geek, da TV 247, bom dia, pensaram que eu não vinha, hoje me atrasei porque fiquei em casa esperando o técnico da geladeira, a geladeira está fazendo um barulho estranhíssimo, parece um poltergeist, de hora em hora, de algum tempo em algum tempo, ela faz um barulho que parece uma campainha, uma cigarra, um barulho assustador. O técnico geladeira ficou de vir hoje até as 10 da manhã. 10h40 não veio. Eu tive que sair, por isso me atrasei para o nosso programa matinal, com a leitura dos jornais, dos principais jornais aqui. Já estou aqui com o Globo, com o Estadão, com a Folha. Bom dia, Cid, Fioc. Tudo bem aí? Como está, Cid? Olha, achei realmente incrível a frase do Moro que foi revelada ontem durante o programa do Reinaldo Azevedo na Band News. É aquele programa que de vez em quando eu ouço no carro. Eliane Silva, tudo bem aí? Ontem, então, o editor do The Intercept Brasil, esqueci o nome dele, esteve lá no programa do Reinaldo Azevedo e apresentou novas revelações, novas mensagens entre o Deltan e o seu parça, Eugênio Biapina, Eliane Silva, bom dia. Entre o Sérgio Moro e o seu parça, Deltan Dallagnol. Opa, muito obrigado, Hugo, muito obrigado, hein? Saúde. E achei maravilhosa a frase do Moro, depois que o Deltan Dallagnol conta que esteve com o Luiz Fux, isso é 2016, abril de 2016. Deltan Dallagnol manda mensagem dizendo que esteve com o Luiz Fux, que tudo bem, ele está conosco para o que der e vier, não são essas palavras, é mais ou menos esse o sentido. E só faltou convidar para visitá-lo em casa. Olá, Eduardo Martins. E o Sérgio Moro responde: in Fux we trust. Genial, achei genial essa frase. Não sabia que o Moro tinha esse humor. O quê? Quem matou a Tueliza Vasquez? Quem matou a Tueliza Vasquez foi aquele acidente de avião. É o que se sabe, né? Ninguém matou a Tueliza Vasquez. Teve um acidente, né? Você investigou o acidente? Eu também não investiguei. Quem investigou disse que foi um acidente. Então, não há nenhum indício de que tenha acontecido outra coisa. Ou se você tiver algum indício, eu não tenho nenhum indício de que aquilo foi um... Isso aí é cultivado por quem gosta de teorias da conspiração. Mas eu não cultivo, não vou ocupar minha cabeça com teorias da conspiração. E sim com essa frase maravilhosa, in Fux we trust. Eu nunca imaginei, aliás, eu imaginava que o Sérgio Moro tem uma cara parecida com o Ronald Golias. Vocês sabem quem é Ronald Golias, né? O grande humorista. Mas o Sérgio Moro, eu nunca imaginei que tivesse essa veia humorística para escrever isso, in Fux we trust. Vocês devem conhecer essa frase, né? In God we trust. In God we trust. Então, justamente atrasei hoje porque fiquei esperando o técnico da geladeira. A geladeira está fazendo um barulho terrível. Ele falou que chegaria até as 10 da manhã e não veio até as 10h40. Bom, Márcio Calvão, quem não conhece a frase do In God we trust? Essa frase é de um poema chamado A Bandeira Estrelada.
advogado americano chamado, não vou lembrar o nome agora, McKay, Francis McKay, esse. Também, então, mas eu vou contar a história, por que surgiu na letra do dólar. Isso era uma frase de um poema desse Francis McKay, de 1814. Que em 1812, a Inglaterra atacou os Estados Unidos. E o cara, o Francis McKay, que era advogado, assistiu, testemunhou o bombardeamento de um forte em Baltimore, 1812. Então, ele, impressionado com aquilo, 2 anos depois, escreveu um poema chamado A Bandeira Estrelada. E um dos últimos versos do poema diz: e que o nosso lema seja: em Deus está a nossa confiança. Bem, esse poema ficou muito popular porque ele passou a ser cantado com a melodia inglesa. Você veja que ironia, né? Um poema escrito em razão do bombardeamento da frota inglesa em Baltimore passou a ser cantado uma melodia de taverna inglesa, quer dizer, canção de bêbado, né? E ficou muito popular. Bem, isso é 1814. Em 1832, essa frase, resumida para In God We Trust, porque antes era In God is our trust. Em Deus está a nossa confiança. É o que diz a canção. Em 1832, a moeda de 2 centavos de dólar passou a trazer essa inscrição: In God We Trust. Né? Em 1932, essa canção, quer dizer, esse poema com essa canção de taverna virou o hino americano. Esse aí que cantam sempre nas Olimpíadas. As Olimpíadas toda hora tocam o hino americano, que eles ganham uma opção de medalhas, né? Então, esse hino é uma canção de taverna, na verdade. É uma canção de bêbado. Então, em 1932, o Congresso resolveu que essa canção é o hino americano, e pronto. Em 1950, aquela frase da moeda, passou a ser escrita em cédula de dólar. Aí ficou famosa no mundo. E o Sérgio Moro, que é um americanófilo, assumido, vive, vai, volta aos Estados Unidos, faz palestra e etc., deve usar muito dólar, por isso. Então toda hora ele vê, você vê um dólar ali, em God We Trust, e passou a ser o lema, né, dos Estados Unidos. Bem, eu acho que devia ser o lema da Lava Jato, vocês não acham? Vocês concordam comigo? Marco Poleto, Francisney, bom dia. Eu acho que o lema da Lava Jato deveria ser In Fuchs We Trust. Deveria ter um carimbo em Fuchs We Trust em todos os papéis da Lava Jato, em todos os documentos, em Fuchs We Trust. Não é? Agora, além dessas mensagens aí que o editor do Intercept revelou no Reinaldo Azevedo, o Intercept publicou ontem à noite a íntegra das revelações que já tinha publicado, né? Primeiro eles publicaram trechos no domingo à noite. Ontem à noite eles publicaram a íntegra desses trechos. E na íntegra desses trechos, então, o que aparece com grande força é uma citação, é uma menção ao Tacla Duran. Tacla Duran, advogado que acusa a Lava Jato de várias
ilegalidades, que está refugiado na Espanha. E numa das mensagens o Dallagnol diz que a questão do Tacla tem que conversar com os americanos. Então, não se sabe que americanos são, é uma menção vaga, porém, sabe-se que existe uma cooperação entre a Polícia Federal Brasileira e o FBI, há vários acordos, né, rolando, está cheio de agentes da CIA entre nós, cheio de agentes da CIA no Brasil entre nós, e como são agentes da CIA, é claro que são secretos, nós não conhecemos. Então, essa menção, temos que falar com os americanos, o Dallagnol vai ter que explicar muito bem quando for convocado para se explicar. O Moro vai se explicar no Senado, dia 19, depois vai na Câmara, depois do Senado vai na Câmara. No Senado o governo tem mais aliados do que na Câmara, e os aliados na Câmara são maluquetes, né? Não se sabe o que se esperar deles, né? Mas enfim, o Fux então se ferrou nessa história. O Fux tem que dizer se realmente teve essa conversa com o Dallagnol. E nessa conversa, inclusive, o Fux fala mal do Theory, porque essa conversa se refere àquele grampo do Lula, né? O Moro estava grampeando o Lula, e aí grampeou a Dilma, porque grampeou um, vai pegando todos que conversam com a pessoa, né? E grampeou a Dilma, aquele grampo famoso, sabe? Você tem que falar com fulano, tchau querida, né? Aquele grampo, a maior transgressão da Lava Jato, né? Gravar presidente da República. E o pior é que passou batido, e a presidente era a Dilma Rousseff. Então, em meio ao governo Dilma Rousseff, o Moro sapateou em cima dela e do Lula. Bem, então, por causa desse grampo, o Theory repreendeu o Moro pediu escusas, e etc. E nessa conversa revelada agora, o Fux fica do lado do Moro, contra o Theory. O Theory, que é o colega dele da última instância, e o Fux concorda com o juiz da primeira instância. Cabe agora ao Fux esclarecer essa questão. O Dallagnol esteve mesmo com ele, eles conversaram, ele disse que pode contar com ele criticou o Theory. Dallagnol não desmentiu nenhuma declaração, nem o Moro desmentiu nenhuma declaração até agora. Eles só disseram que foi obtida de forma ilegal. Não importa como foi obtido. A questão não é como foi obtido, a questão não é discutir o jornalista que obteve, mas a questão é o teor. Então é o seguinte, eu acho que o In Flux We Trust deveria ser adotado como lema da Lava Jato. Devia ter um carimbo In Flux We Trust, carimbar todos os papéis no rodapé da Lava Jato, In Flux We Trust. E vamos então aos jornais de hoje.
Puta, mas tá ruim aqui sem óculos, tá o sol batendo aqui, acho que vou ter que mudar de mesa. Eu acho que vou ter que mudar de mesa. Seu garçom, acho que vou ter que mudar de mesa. Ainda bem que eu sou amigo aqui. Seu Hugo, desculpe te dar trabalho. Você poderia trazer as minhas bugigangas para cá? Porque ali o sol está batendo na minha cara. Tá impossível. Não, ele é o Newton. Ah, aqui está bem melhor. Bem melhor. Eu te chamei de Hugo, não, você é o Newton, o Hugo é o outro. Eu te chamei de Hugo. Não? Não, te chamei de Hugo, te chamei errado. Ontem também o cara me chamou de Sarkis. Que? Sarkis. Eu sou o Nick e o cara me chamou de Sarkis. Aí eu falei, tudo bem. Aqui melhorou, né? Vamos ver aqui o Globo. Relatório exclui estados de capitalização da reforma. Ataques de hackers foram mais amplos. Procuradores, delegados e juízes viraram alvos. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal já reuniram indícios de que os ataques de hackers... Agora que eu cheguei aqui, chega mais gente aqui. E aí o barulho... Olá, tudo bem aí? E o barulho todo muda pra cá. Merval Pereira, ataque de hackers foi orquestrado para acabar com a Lava Jato. Ascânio Seleme, divulgação de troca de mensagens não torna Lula inocente. Quer adrenalina? Cora Ronay. Quer adrenalina? Escreva sobre Moro e espere as pedradas. E vejam só Jair Bolsonaro com a camisa do Flamengo. Ele que diz que torce pelo Botafogo, pôs a camisa do Flamengo e ao lado do Moro, o seu parça, olha aí. Jair Bolsonaro e o seu parça Sérgio Moro no jogo do Flamengo. Isso é que é um populista. Tá vendo? Um presidente populista e um ministro populista que foram ao jogo do Flamengo. Cidade de Deus sob fogo cruzado. Olha aqui a foto da Cidade de Deus. E chama-se Cidade de Deus. É muita ironia, né? Cidade de Deus. Protesto com 72 feridos leva a recuo em Hong Kong. Após protestos, o governo do território adiou discussão sobre lei de extradição que permitiria o julgamento de cidadãos em Pequim. Então o protesto conseguiu o que pretendia. Vocês não contam, acho que 1 milhão de pessoas na rua coalhada de gente, impressionante a quantidade de pessoas, vocês viram, né? Seu Mourão, faça o favor de devolver depressa a democracia, nem que seja requentada, com muito pão e liberdade a beça, e não se esqueça, joga fora a laranjada. E o caminhão aqui vai fazer barulho agora. Conspiração, escreve Merval Pereira. É muita luz entrando aqui, né? Deixa eu ver se eu melhoro a coisa. Aqui. A comprovação pelas investigações da Polícia Federal de que o episódio da captação ilegal dos diálogos do então juiz Sérgio Moro com o chefe Deltan Dallagnol é apenas parte de uma ação coordenada contra a Lava Jato.
Vão querer transformar agora no ataque à Lava Jato. É a Lava Jato que ataca a democracia. Silvio Meira, um dos maiores especialistas em tecnologia da informação e professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco, diz que ninguém fez isso sozinho, não aconteceu por acaso, tem um desenho por trás. Havia gente que estava explicitamente dedicada, gastando imaginação, competência técnica, tempo e dinheiro para chegar às informações. É claro, eu falei desde o começo, eu achei que era trabalho de um profissional. Por isso que eu achei desde o começo que isso é coisa ou do próprio Snowden ou de alguém do nível dele. Não é coisa de amadores. Até aí... Agora, o Merval dizer que isso é uma conspiração contra a Lava Jato, não, isso está mostrando os bastidores da Lava Jato. A Lava Jato é que foi uma conspiração contra o Brasil. Acabou com emprego, acabou com empresas, prendeu gente inocente, afrontou a Constituição, passou por cima da Constituição, e passar por cima da Constituição é passar por cima do Estado Democrático de Direito. Esse é o mais grave. Então, Merval Pereira, nem vale a pena ler. Veríssimo, Hora do Herói. Uma semana antes do dia da última eleição presidencial, foi publicado na imprensa um estranho documento. Sem nenhuma razão aparente ou deduzível, o então juiz Sérgio Moro liberou um trecho do depoimento que fazia justiça o ex-ministro do Lula, Antônio Palocci. O documento não continha nenhuma delação nova que justificasse sua liberação extemporânea ou causar mais estragos ao PT do que o bombardeio ao Palocci já tinha causado. A publicação do trecho escolhido pelo Moro e a aproximação da data da eleição podem ter sido coincidência, sim. Ou, foi decisão do Moro, que só se deu conta da coincidência quando começou a ouvir os foguetes da vitória do Bolsonaro. Foi distração do Moro. Ou você acredita que foram as novas revelações do Palocci, requentadas pelo Moro, que deram a vitória ao Bolsonaro? Reajuste seu discernimento. Foi distração de todo mundo, combinada. Foi combinada. O Mourão ofereceu o Ministério da Justiça ao Moro, que pediu tempo para pensar. E, em seguida, tirou do bolso uma lista de exigências, começando por São Pellegrino na geladeira. No fim, a questão que ficou para sabermos antes de decidirmos é quando a desesperança nos dará mais opções. Quando será chegada a hora do herói, e ele não seja outro engano como o Bolsonaro. Não se sabe até onde sobreviverá o Moro como opção numa crise que começa a se autodevorar. Ou ele já perdeu a condição de exceção que tinha, pelo menos até ontem. Sério agora, quem foi que disse: triste é o país que precisa de heróis? Bertolt Brecht, se não me falha o Google. Heróis, no nosso caso, seriam pessoas medianamente honestas, que elegessem pessoas medianamente capazes de dirigir um país medianamente possível. É pedir muito? Moro representou não uma esperança grandiloquente, mas essa possibilidade meio desconsolada. O problema com o Moro é que o país precisava de um mocinho de cinema, e ele tem cara de bom moço. Pois é, mas agora também ele não mostrava, mas tem jeito para humorista. Em Fux We Trust, numa conversa com o Dallagnol, é maravilhoso. Aqui tem o artigo do Carlos Sardenberg,
Atacando quem? The Intercept. Carlos Alberto Sardenberg, um jornalista, escreve aqui: Lava Jato pega ladrões, não pega? Ele conclui assim: o pessoal do site Intercept não faz jornalismo, é pura militância. Ah, é, seu Carlos Sardenberg, o senhor é que faz jornalismo, né? Quer dizer, eles conseguem documentos, conseguem mostrar os bastidores da Lava Jato. É o mesmo jornalista que conseguiu revelar as atrocidades dos Estados Unidos na guerra do Iraque, na guerra do Afeganistão, aquele que mostrou como Obama grampeava de Angela Merkel a Dilma Rousseff, e diz Sardenberg que é pura militância. Faça-me o favor, senhor Carlos Alberto Sardenberg. Não vou nem ler o resto porque não adianta. Não vai esclarecer nada esse artigo se ele parte do princípio que o Intercept é militância, ele não sabe o que é jornalismo, então. Hacker invade grupo de mensagens do Conselho Nacional do Ministério Público e debocha de procuradores. O grupo do Conselho Nacional do Ministério Público, no aplicativo de mensagens Telegram, foi invadido por um hacker na noite de terça-feira, anteontem. Por volta das 23 horas, mensagens supostamente de autoria do procurador militar Marcelo Weitzel, um dos integrantes do conselho, chegaram colegiado despertando desconfiança nos colegas. Depois de dizer que estava utilizando a conta de Weitzel no Telegram, o invasor ironizou os conselheiros, afirmando que acessa quem quiser e quando quiser, e que o procurador militar já poderia resgatar sua conta no Telegram. Eu acessei ontem aqui apenas para mostrar que não sou como a mídia diz, que liga para o telefone com número internacional e tampouco com o mesmo número. Vide fake news do Moro. Eu acesso quem eu quiser, quando eu quiser, e pode ter verificado em 10 etapas. Ele já pode resgatar a conta dele. E que vocês saibam que eu apenas acessei a Lava Jato, pois havia irregularidades que a população, incluindo vocês, deveriam saber. Essa foi a mensagem que estava na conta do conselheiro. Segundo conselheiros do CNMP, antes de se apresentar, o hacker usou o perfil de Weitzel para divulgar áudios de procuradores da Lava Jato no grupo. O material fez com que um dos conselheiros questionasse: Marcelo, essas mensagens são suas? Não está parecendo seu estilo. Checa teu celular aí. Aí a resposta: hacker aqui, adiantando alguns assuntos que vocês terão de lidar na semana. Nada contra vocês que estão aqui, mas ninguém melhor que eu para ter acesso a tudo, né? Um dos integrantes do conselho ligou para Weitzel para saber o que estava acontecendo. Ele disse que não estava usando o telefone no momento do envio das mensagens. Após o ocorrido, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, informou aos conselheiros que pediu para a Polícia Federal investigar o ataque. 3 conselheiros afirmaram à reportagem
que os aparelhos de todos os integrantes serão periciados nos próximos dias. Após a invasão, parte dos conselheiros abandonou o grupo do CNMP e desinstalou o aplicativo Telegram de seus telefones. Após vazamento, alto escalão do governo adota telefones da ABIN. O vazamento de diálogos entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol está provocando uma mudança de hábito no alto escalão do governo. O próprio presidente e outros integrantes do executivo sempre preferiram aplicativos de mensagens, como o WhatsApp e o Telegram, para se comunicar e tratar inclusive de temas considerados confidenciais. Mas devem agora migrar para as conversas para telefones criptografados fornecidos pela ABIN. Esse Brasil está virando uma novela policial, Spy versus Spy. Segundo um auxiliar do Planalto, o caso envolvendo o ministro Moro acendeu um alerta de como o governo e seus integrantes estão expostos. E a orientação agora é redobrar as medidas de segurança. Segundo o auxiliar, a tendência é que finalmente assuntos sigilosos sejam tratados apenas por telefones criptografados, ou seja, com tecnologia que protege os dados dos aparelhos. Esses dispositivos fornecidos pela ABIN não permitem a instalação de WhatsApp, Telegram e de redes sociais. Até então, como o presidente e ministros utilizavam os aplicativos para manter conversas, usavam seus telefones pessoais com segurança mais frágil. A preocupação é se os ataques de hackers colocam em risco até mesmo os dispositivos criptografados. A avaliação de que está em curso uma guerra. A avaliação é de que está em curso uma guerra. O Estadão. Hackers atacaram mais alvos, invasões continuam. Celulares de pelo menos... Eu acho que vou ter que mudar de mesa de novo. Chegou um grande grupo aqui. Chegou um grande grupo e... Deixa eu ver se eles vão conversar alto ou baixo. Vamos avaliar. Celulares de pelo menos mais 10 autoridades ligadas às investigações da Lava Jato em 4 estados foram alvo de tentativa de invasão por hackers. Entre elas, o ex-procurador-geral Rodrigo Janot e a juíza Gabriela Hart, que substituiu Sérgio Moro em Curitiba. Ontem, grupo de procuradores e aplicativo de mensagem foi invadido. Hacker aqui. Isso eu já li no Globo. Bolsonaro tenta afastar crise.
presidente tem sido aconselhado por ministros e militares a não levar a crise para dentro do Planalto, nem abandonar Moro. Página A10 do Estadão. Página A10. Antes disso, vou ler aqui um trecho do William Wack. Princípios às favas. Nas mensagens trocadas entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, publicados até aqui, está um bom resumo da Lava Jato. É a frase atribuída ao então juiz Sérgio Moro, na qual ele, dirigindo-se ao procurador Deltan Dallagnol, duvida da capacidade das instituições brasileiras de lidar com a corrupção do sistema político. A força-tarefa de Curitiba é um acontecimento relativamente recente, mas tem décadas a convicção que personagens como Moro e Dallagnol exibem da sociedade brasileira como hipossuficiente, isto é, incapaz de se defender sozinha, especialmente frente à esfera da política. Esse é também um ponto de partida para a compreensão que procuradores têm de si mesmos como agentes políticos da lei. A tutela exercida pelos integrantes da Lava Jato sobre uma sociedade civil entendida por eles como fraca em defesa foi entusiasticamente aceita e se traduziu em grande medida na onda que arrasou o PT e quase toda a política, com a colaboração de setores dominantes da mídia também. Convencidos desde o início de que enfrentariam uma formidável reação do sistema, especialmente dentro do judiciário, os expoentes da Lava Jato claramente subordinaram meios legais aos fins políticos no sentido amplo. A revelação dos diálogos particulares entre Moro e Dallagnol enfureceu não só juristas, indignados com o que se configura óbvia violação de princípios pelos quais magistrados deveriam pautar suas condutas, mas as consequências políticas estão sendo contrário do que pessoas fiéis a princípios poderiam esperar, com a grave denúncia de comportamento parcial ou de ativismo político por parte de integrantes da Lava Jato. E o grande lema da Lava Jato deveria ser este: In Fuchs we trust. In Fuchs we trust. Planalto age para caso Moro não alcançar Bolsonaro. Matéria de Eliane Cantanhede. É seguindo conselhos de ministros, militares e assessores que o presidente Bolsonaro tenta se equilibrar entre duas posições após a divulgação das conversas. Não atrair a crise para dentro do Planalto, mas ao mesmo tempo não jogar homem ao mar. Ou seja, nem assumir a linha de frente e mobilizar o governo para a defesa de Moro, nem simplesmente abandonar o agora ministro da Justiça, um dos principais troféus do governo. Ele vai e leva o Moro para o jogo do Flamengo, para afastar a crise. É assim que Bolsonaro tem evitado declarações públicas sobre os fatos em si, mas fazendo gestos de apoio à figura de Moro e tirando fotos ao lado dele.
Bom, a pauta do país continua sendo ditada por The Intercept, desde domingo. Quem dá a pauta é o The Intercept para o governo tem que trocar os celulares, o governo perde tempo instruindo o Bolsonaro o que deve fazer. Olá, Silvia Mirro, tudo bem aí? A princípio, a informação do... E a BIM, que não sabia de nada, né? Hein, Heleno? Eu quero um general que saiba qual é o seu lugar, que de manhã cedo vá a bandeira hastear. Não entre numas de querer poder que não é seu. Heleno, 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 volta pro quartel. Como é que fica o Augusto Heleno, que é do Gabinete de Segurança Institucional, portanto, é o chefe indireto da ABIN. A ABIN não detectou todo esse problema, não detectou que está havendo esse trabalho, não se sabe como, se por hacker ou não por hacker. De qualquer maneira, quem consegue, de alguma forma, obter mensagens secretas, está fazendo o trabalho de um hacker. Mas isso não importa se foi um hacker ou não. O que importa é que a BIM não detectou. E o papel da BIM é exatamente esse, é detectar antes os problemas que o governo vai enfrentar para minimizá-los. Então, o Heleno Augusto falhou, tomou uma bola nas costas. Augusto Heleno tomou uma bola nas costas. Tia Almeida, bom dia também. Na avaliação do Palácio do Planalto e dos principais interlocutores do presidente, as revelações trazem desgaste, porque mostram contatos e conversas inadequadas de um juiz com os procuradores, que têm o papel de acusação em ações judiciais. Mas o principal, do ponto de vista político, é que a opinião pública continua majoritariamente simpática a Moro e à Operação Lava Jato. Bom, mas é que está só começando agora a Operação Lava Moro, ou Vaza Jato, como apelidou Glenn Greenwald. Em resumo, pode não gostar, a opinião pública pode não gostar de ver Moro envolvido numa história no mínimo mal contada, mas dá prioridade a toda a atuação e a simbologia de Moro no combate à corrupção. Há, porém, duas dúvidas. Quanto ao material ao qual o site teve acesso, graças a invasões ilegais de celulares de juízes e procuradores, e quanto aos efeitos práticos das reações e pressões do mundo jurídico, sobretudo envolvendo a condenação do ex-presidente Lula. O governo não sabe até agora se o site divulgou todo o material mais comprometedor ou se guarda cartas na manga para lançar estrategicamente, quando e se a pressão contra Moro aumentar. Também não sabe se as revelações podem causar uma reviravolta na condenação e nos processos de Lula, o que teria grande impacto popular. Na versão divulgada sobre as mensagens trocadas por meio do Telegram, Moro dava orientações aos procuradores da Força Tarefa e chegou a sugerir uma testemunha de acusação contra Lula. Por exemplo, o que vem sendo recriminado por advogados, associações
e ministros do STF, ameaçando a nomeação de Moro para a corte, possivelmente no próximo ano. Isso aqui virou o país dos casos, né? Caso Queiroz, caso Moro. Folha de São Paulo, PF identifica a captura só em celular de Dallagnol. Investigações identificaram até agora que o único telefone celular que teve dados capturados por hackers foi do procurador Deltan Dallagnol. Então a história do Moro é fake news, que o Moro disse que o celular dele foi invadido. E a Polícia Federal desmente. A apuração confirmou ainda que não houve extração ilegal de informações do juiz Sérgio Moro. Não foi ele que disse que o celular dele foi invadido por hackers? A Polícia Federal disse que não, foi só o Dallagnol. Novos diálogos reforçam elo entre juiz e procurador. Mensagens divulgadas pelo site Intercept reforçam a tese de que houve colaboração entre Moro e Dallagnol. Nos diálogos, o procurador dá detalhes de delação da Odebrecht, cobra ativismo do ex-juiz e recomenda que ele cuide de sua segurança. In Fuchs We Trust. Cartas do leitor da Folha, painel do leitor. O combate à corrupção pela Lava Jato, que tem maciço apoio dos brasileiros, tem de ser feito dentro dos limites da lei. Assim, as tratativas entre Moro e Dallagnol, tornadas públicas, têm de ser devidamente analisadas pelo Judiciário, de modo a descartar indícios de violações ao Estado de Direito. O urgente e bem-vindo combate à corrupção não pode justificar ações ao arrepio da lei, escreve José Haddad Neto. Há muitos tipos de corrupção. A que desvia recursos da sociedade é horrível, entre outras coisas, porque mina a confiança na democracia e nos representantes eleitos. A corrupção de uma justiça injusta, porém, é muito mais perigosa. Além de ter o mesmo efeito da outra, de destruir a confiança nas instituições, tem o efeito de criar um ambiente de vale-tudo, de fins que justificam os meios, já que não se acredita mais que quem arbitra as regras vá julgar com isenção. Escreve Alain de Mamboro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas a respeito desse assunto. O Brasil precisa de leis que governem homens e não de homens que governam leis. Se o agora ministro Moro quer fazer da operação das leis e da PF seu curral para embasar sua permanência na política, não tem o que oferecer ao bem do país. Juízes e justiceiros, escreve Maria Hermínia Tavares, também na Folha. Estava certo
o então primeiro-ministro britânico Gordon Brown, quando disse em tom de blague que no processo de estabelecimento do governo da lei, os primeiros 5 séculos são os mais difíceis. Só vou ler pedaços aqui. Lições básicas de democracia, escreve Bruno Bogossian. A longa carreira no baixo clero deixou Jair Bolsonaro meio traumatizado. Nós sabemos da dificuldade de um parlamentar aprovar uma lei. É muito difícil. É quase como ganhar na Mega Sena, lamentou em maio durante o evento. Em 28 anos, o então deputado só teve sucesso em 2 projetos. Agora, ele parece encantado com a caneta presidencial. Bolsonaro acreditou que poderia assinar decretos à vontade para driblar o Congresso e fazer valer seus desejos. Aos poucos, ele aprende que a tinta de sua assinatura não tem poderes mágicos. In Fuchs We Trust. Pode ser também o novo dístico do Real. In Fuchs We Trust. No In God We Trust. No Real, In Fuchs We Trust. Chegou muito tarde. Eu falei assim, chegou quase, era 8 horas, eu falei, eu cheguei. A crise da Lava Jato, diz o painel assinado por Daniela Lima na Folha. A crise da Lava Jato começa a gerar críticas enfáticas de nomes relevantes no Ministério Público Federal. O ex-procurador-geral Cláudio Fonteles produziu duro artigo ao lado de outros 3 procuradores aposentados e um ex-juiz do TRF4. O texto elenca as mensagens entre Moro e Deltan Dallagnol, reveladas pelo Intercept Brasil, e diz que a conduta de ambos fere a Constituição. Aspas. Os personagens dos diálogos acima, na dimensão dos fatos postos, não representam a magistratura, nem o Ministério Público Federal, dizem os signatários do artigo. Os ex-procuradores e o juiz aposentado escrevem ainda que, aspas, fatos gravíssimos não podem ser escondidos, colocados sob o manto do silêncio. Os diálogos existiram, o teor das conversas não foi negado, não se pode tergiversar com princípios constitucionais. Então é o seguinte, ressalte-se a incompetência da ABIN nesse episódio. O general Augusto Heleno tomou uma bola nas costas. Não sabia que esses dados estavam sendo coletados de alguma forma, não sabia que o Intercept estava de posse desses dados, quer dizer, uma incompetência total e completa, uma incapacidade total de prever crises, e ainda se fala da competência dos militares. Está aí a prova, na prática, da competência dos militares. A ABIN não foi capaz de evitar esse episódio que abala o governo e vai continuar abalando o governo, porque apenas começou. Moro vai a jogo com Bolsonaro e o governo fala em viagem.
Tá todo mundo vendo que isso aí é só um marketing, né? Levar o Moro no jogo, é para testar. Será que ele vai ser vaiado? Será que ele vai ser aplaudido? Na primeira manifestação da presidência a respeito do vazamento de mensagens, o porta-voz Otávio Rego de Barros afirmou que a relação de Bolsonaro com seu auxiliar é de sã camaradagem e confiança. Mente sã in corpore são. Sã camaradagem e confiança. Não apenas com ele, mas relacionando-se com todos os ministros do governo num ambiente de sã camaradagem e confiança. Não há nenhum atrito no governo, não há divisão, não há racha, não há nada, segundo o porta-voz. Rego Barros foi questionado se o caso pode afetar uma possível indicação do ministro ao STF. E ele respondeu: seria prematuro nós avançarmos qualquer comentário com relação a esse assunto, porque, evidentemente, isso está por demais longe no nosso horizonte e qualquer ilação não contribuiria para a serenidade tão importante neste momento do governo. Você vê que nas entrelinhas se percebe que o governo está abalado, tanto que o porta-voz, apesar de usar essas palavras sãs, né, as palavras muito sãs, está dizendo que não contribuiria para a serenidade tão importante neste momento do governo. Quer dizer, é importante o governo manter a serenidade porque ele está abalado pelo The Intercept. Vocês vejam a importância da imprensa. Como é que um pequeno site, pequeno comparado com os grandes meios de comunicação do país, consegue provocar esse tsunami. Esse é o tsunami que o Bolsonaro estava prevendo. Não sei se era esse que ele estava prevendo, acho que não, porque a ABIN levou bola nas costas, né? Investigação da PF identifica dados capturados só de celular de Deltan. Portanto, Moro ou se enganou ou mentiu quando disse que o celular dele foi hackeado. Ou se enganou ou mentiu, de duas uma. Matéria de Camila Matoso. As investigações em andamento identificaram até agora que o único telefone celular com dados capturados por hackers foi Deltan Dallagnol. Não houve extração ilegal de informações do celular do Sérgio Moro, que, segundo ele, foi alvo de ataque. Há pelo menos 4 inquéritos abertos para apurar relatos de invasão digital em Brasília, no Rio, em Curitiba e em São Paulo. Para a Polícia Federal, a ação foi orquestrada. Além de Deltan, relataram ter sido alvo das tentativas dos hackers 3 outros procuradores de Curitiba, 3 do Rio, 2 de São Paulo, 4 de Brasília, o juiz Flávio de Oliveira do Rio, a juíza Gabriela Hart de Curitiba, o desembargador Abel Gomes, relator da Lava Jato no Rio em segunda instância, e Rodrigo Janot. Rodrigo Janot, que está totalmente fora do jogo. De acordo com investigadores, os hackers tiveram acesso a um aplicativo específico de mensagens no Telegram e o fizeram depois da realização de telefonemas para o celular que seria alvo. Os primeiros relatos são do mês de abril.
A suspeita é que os ataques tenham utilizado uma ferramenta que consegue obter dados do usuário e, a partir daí, puderam acessar o aplicativo ao mesmo tempo que o próprio dono, sem precisar ter acesso físico aos aparelhos e sem precisar instalar programas espiões. Seria, na verdade, uma espécie de clonagem que se aproveita de brechas de segurança. Pois é, quem está fazendo isso é um grupo, quer dizer, que está fazendo tudo isso, não estou falando da invasão, estou falando do trabalho do The Intercept. Esses 200 mil documentos, sabe, sei lá quantos documentos, 200 mil arquivos que eles receberam, que o Glenn Greenwald disse que recebeu de uma fonte anônima. Cada vez estou mais convencido que isso é um grupo coordenado por alguém muito competente em informática, alguém como Edward Snowden, alguém que tem a mesma competência do Edward Snowden. Bom, meus caros amigos, a situação é essa. Hoje é quinta-feira, um dia antes da greve geral. Ouço muitos comentários nos ônibus a respeito de greve geral. Hoje o motorista da linha disse que não há nenhuma ordem da sua empresa, se vai ter greve ou não. As pessoas perguntando se vai ter greve, se não vai ter greve. E isso tudo nós saberemos amanhã. O que se sabe até agora sobre as revelações do Intercept é que o Moro cunhou uma das frases do ano: "In Fuchs we trust". Esse deve ser o lema da Lava Jato. Esse deve ser o lema da República de Curitiba. In Fuchs we trust. Meus amigos, muito obrigado a todos. Se inscrevam, por favor, os que não se inscreverem. Compartilhem, assistam outros vídeos para que a TV Sonic possa crescer. Graças a vocês. Eu sempre faço transmissões ao vivo, a qualquer momento, em qualquer horário. Muito obrigado a todos e até a próxima.